Fala galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao canal Olha a Química aí. Se você não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou o professor Thiago Santangelo e estou aqui para ajudar você a tirar todas as suas dúvidas. Vem comigo! Bom, galera, e o tema da aula de hoje é o assunto oxirredução, mas se liga. Hoje eu vou abordar aqui com vocês somente os casos especiais. Tranquilo? Essa é a segunda videoaula aqui do canal Olha a Química aí. Então, se você não assistiu ainda a primeira aula, dá uma conferida. Eu vou deixar aqui no card para vocês. Tranquilão? Agora, antes da gente partir para o que interessa, deixa eu dar um recadinho aqui importante para vocês. Ó. Essa aula faz parte do curso Química para o Vestibular. Então, eu te convido a ficar comigo aqui até o final do vídeo. E se você gostar da aula, gostar da didática e se interessar pelo curso, dá uma lida aqui na descrição porque eu trago mais informações. E se for o caso, tem o link para o meu WhatsApp para você trocar direto uma ideia comigo. Beleza? Então vamos lá? Vamos começar? Bom, galera, o primeiro caso que eu trago para vocês é o caso das reações conhecidas como autorredox ou auto-oxirredução. O que é isso, Thiago? Se liga. É quando a mesma substância química sofre oxidação e redução ao mesmo tempo. Em outras palavras, nessa situação, você vai ter o agente oxidante igual ao agente redutor. Beleza? Pô, professor, e como é que eu faço esse tipo de balanceamento? Vem comigo que eu vou te mostrar. Tá aí, ó. Cl2 reagindo com NaOH, produzindo clorato de sódio, cloreto de sódio e água. Bom, e aí? Eu vou colocar os NOxes aqui rapidamente. Lembrando que o objetivo aqui é te mostrar o balanceamento, né? Então, ó, o cloro é substância simples, vale 0. No NaOH, o Na é mais 1, o O é menos 2 e o H é mais 1. No NaClO3, o Na é mais 1, o cloro é mais 5 e o O é menos 2. No NaCl, o Na é mais 1 e o Cl menos 1. E na água, o H é mais 1 e o O é menos 2. Bom, o que está acontecendo aí? Com o Na não está acontecendo nada, porque ele é mais 1, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Com oxigênio e com H também. Na verdade, quem está oxidando e quem está reduzindo é o cloro. Perceba, no reagente o cloro tem NOx 0, só que no produto tem cloro com NOx mais 5 e cloro com NOx menos 1. Lembrando que eu tenho sempre que comparar reagente com produto, né? Eu não posso comparar reagente com reagente ou produto com produto. Você pega o elemento químico e compara ele do lado esquerdo e do lado direito da reação. Então, a gente vai ter aqui o par da oxidação, que é o par Cl2NaClO3, e o par da redução, que seria formado pelas substâncias Cl2 e NaCl. Então, eu vou colocar novamente os NOxes aqui embaixo. Ó. No par de cima, pegando o Cl2 e o clorato de sódio, você tem o cloro variando de 0 a 5. Então, houve uma variação de carga de 5 unidades. Vezes 2. Por que eu estou multiplicando por 2? Por causa da maior atomicidade do cloro. Lembra disso? A gente pega a variação da carga e multiplica pelo maior índice do elemento que está se oxidando ou se reduzindo. No caso do cloro, tem um cloro no NaClO3 e 2 no Cl2. Então, eu vou multiplicar por 2, de modo que o delta aqui deu 10. Agora, no par de baixo, no par da redução, você tem o cloro indo de 0 para menos 1. Variou uma unidade. E aqui, a gente também vai multiplicar pela atomicidade 2. O delta vai ser igual a 2. Perceba, eu posso e devo simplificar esses valores. Ó, eu vou simplificar o 2 com 10. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 5. E agora? Agora a gente inverte, galera. Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar o coeficiente 5
ou melhor, o delta, né? O delta igual a 5 e vou descer com ele. Ele vai vir aqui para baixo. 5. E vou fazer a mesma coisa com outro delta, ó, que era 1 aqui embaixo. Agora vai subir e vai para a linha de cima. Beleza. E agora? Bom, agora é o seguinte. Agora que a gente descobriu os deltas, simplificou e inverteu, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai raciocinar aonde colocar esses deltas, porque, na verdade, eles são o quê? Eles são coeficientes da equação. O que diz a regra? Para você colocar como coeficiente da substância de maior atomicidade. Só que olha o que vai acontecer aqui, galera. Se eu pegasse o 1 e colocasse na frente do Cl2, já que a atomicidade do cloro é maior no Cl2 do que no clorato de sódio, perceba, eu colocaria o 1 aqui na frente do Cl2, só que se eu usasse essa mesma regrinha aqui para baixo, o coeficiente 5 também deveria entrar na frente do Cl2. E aí, deu ruim, né? Como é que eu vou colocar dois coeficientes diferentes na frente da mesma substância? Então, nesse caso de oxirredução, conhecido como auto-redox, a gente vai colocar os deltas do lado direito, tá legal? Então, o coeficiente 1 que subiu, a gente vai colocar como coeficiente do NaClO3. Vai ficar aqui, ó. O coeficiente 5 que desceu, a gente vai colocar como coeficiente de quem? Do NaCl. Beleza. E agora? Agora eu já descobri que eu tenho 6 átomos de sódio no produto. E se eu tenho 6 átomos de sódio no produto, o coeficiente do NaOH tem que ser 6, para garantir a mesma quantidade de sódio no reagente. Correto? Vamos olhar o cloro agora? Olha, no NaClO3, a gente tem 1 átomo de cloro. E no NaCl, a gente tem 5, né? Porque o coeficiente do NaCl é 5. Então, totalizamos 6 átomos de cloro. E se eu tenho 6 átomos de cloro no produto, a fim de ter a mesma quantidade no reagente, o coeficiente do Cl2 terá que ser igual a 3. Vamos olhar para quem agora? Eu posso olhar para o H ou para o O. Se eu olhar para o H, perceba, eu sei que tem 6 Hs no reagente. E para que eu tenha 6 Hs no produto, o coeficiente da água deverá ser igual a 3. Professor, mas e o oxigênio? Você não comentou sobre o oxigênio. É verdade. A gente finalizou o balanceamento e eu nem esquentei a cabeça com o O. Vamos conferir agora se está certo olhando para ele. Olha aqui, ó, 6NaOH está me dando um total de 6 átomos de oxigênio. E no produto? No NaClO3, eu já tenho 3 átomos de oxigênio. E como cada molécula de água tem 1 e o total de moléculas de água é igual a 3, eu vou ter um total de 6 átomos de oxigênio também no produto. E aí eu posso bater o martelo e cravar que essa equação está balanceada. Professor, quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor? Ora, o agente oxidante é o reagente que sofre redução. Quem foi que sofreu redução? O Cl2. E o agente redutor, professor? É o reagente que sofre oxidação. Também é o Cl2. É por isso que esse caso de oxirredução é chamado de auto-redox, porque você tem a mesma espécie química se oxidando e se reduzindo, ou seja, o agente oxidante será igual ao agente redutor. E com isso a gente fecha aqui o primeiro caso especial de oxirredução. Tranquilo? Bora para o segundo caso? Vem comigo! Bom, galera, e o segundo caso particular de oxirredução envolve a participação da água oxigenada, também conhecida como peróxido de hidrogênio. Se liguem, sempre que tiver a água oxigenada como reagente,
você vai ter que observar quem está sendo produzido na reação. Se a reação produzir água, significa que a água oxigenada está reduzindo, porque no peróxido o O tem carga -1 e na água o O tem carga -2. De -1 para -2, o NOx está diminuindo. Então, se tiver a participação do peróxido de hidrogênio e produzir água, a água oxigenada ou peróxido vai sofrer redução, ou seja, vai atuar como agente oxidante do processo. Vai fazer o outro reagente oxidar. Por outro lado, se o peróxido estiver presente no reagente e formar gás oxigênio, isso indica que ele está sofrendo oxidação. Perceba, no peróxido o O vale -1 e no gás oxigênio o NOx é 0. De -1 para 0, o NOx aumentou, indicando aqui a ocorrência da oxidação. E se a água oxigenada oxida, ela faz o outro reduzir. Nesse caso, ela vai atuar como um agente redutor. Tranquilo? Então grava isso, tá? Isso vai ajudar muito lá na hora da prova. Bom, professor, quer dizer então que eu preciso gravar o cenário da água oxigenada. Produzir o H2O significa que está reduzindo, produzir o gás oxigênio significa que está oxidando. É exatamente isso. E vamos avançar, que eu vou mostrar para vocês agora no exercício como que a gente faz esse tipo de balanceamento. Então tá aí, galera. Vou colocar rapidamente aqui os números de oxidação, tá legal? Ó, o potássio é +1, o cromo é +6, o O é -2. No peróxido, o H é +1, o O é -1. No ácido sulfúrico é +1, +6 e -2. No sulfato de potássio, +1, +6 e -2. +3, +6 e -2. Na água, o H é +1 e o O é -2. E no O2, que é substância simples, o NOx vale 0. Prontinho. Coloquei rapidamente aqui, né? Lembrando que o objetivo da aula é o balanceamento redox, ok? Bom, então coloquei rapidinho aqui os números de oxidação de todo mundo. E aí talvez alguém já tenha reparado. Pô, Thiago, mas olha só. Essa reação envolve o peróxido de hidrogênio, envolve a água oxigenada, mas em compensação está formando H2O e O2. E aí? Como é que eu vou saber se a água oxigenada está oxidando ou reduzindo? Olhando para as outras espécies. Se eu tiver uma outra espécie oxidando, eu vou pegar a água oxigenada reduzindo para H2O. Se eu tiver uma outra substância reduzindo, eu vou ter que pegar a água oxigenada oxidando para O2. É assim que funciona. Tá legal? Então, ó, quando eu comparo o cromo, no dicromato de potássio, a carga do cromo é +6. E no sal aqui, no sal produzido, o cromo tem carga o quê? +3, indicando que o cromo está sofrendo redução. Ora, se o cromo está reduzindo, a água oxigenada tem que oxidar. Por isso que eu peguei o par H2O2 com O2. Olha só, de -1 para 0, indicando a oxidação do oxigênio presente no peróxido. A variação da carga é de 1 unidade, vezes o maior índice do oxigênio, que é 2. Tá aqui. E em cima, o cromo vai reduzir de +6 para +3. Variou 3 unidades, vezes a maior atomicidade do cromo, que é 2. Então, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 2, correto? A gente pode simplificar. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 3. E agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou pegar esse 3 aqui, vou jogar aqui para baixo, vou jogar o 3 para cá, vou pegar o 1 e vou subir com ele. Prontinho. E agora? Vamos lá.
Aonde que a gente vai colocar esse 1? Bom, a gente vai colocar o 1 diante da espécie que tenha o maior índice de cromo, né? Porque é o cromo que está reduzindo. Como tem 2 cromos de cada lado, a gente já pode colocar o 1 na frente das duas substâncias. Ó, vai entrar o 1 aqui e vai entrar o 1 aqui também. Tá legal? E o 3? Bom, o 3, ele pode entrar na frente do H2O2, ele pode entrar na frente do O2, ou ele pode entrar na frente das duas substâncias. Como a gente tem tanto o H2O2 quanto o O2 com os mesmos índices de oxigênio, a gente pode pegar aquele ΔH que desceu e colocar como coeficiente tanto do H2O2 quanto do O2. Ok? Então, perceba, nós calculamos 2 deltas, simplificamos e invertemos. E esses 2 deltas forneceram 4 coeficientes, que já estão aí na equação. E agora? Agora a gente finaliza por tentativa, tá bom? Então, eu vou olhar para o potássio agora. Ó. Eu tenho 2 átomos de potássio no reagente. E como no produto também já tem 2, esse coeficiente aqui do K2SO4 tem que ser 1, ok? Então, já acertamos o potássio, já acertamos o cromo. Agora, vamos continuar. Vamos acertar o enxofre agora, tá? Vamos lá. No produto, a gente tem um enxofre aqui, ó, no K2SO4 e outros 3 aqui, ó. Lembrando que eu tenho que multiplicar o coeficiente pelo total de S dentro do parêntese pela quantidade de parênteses. Então, aqui eu tenho um total de 3 átomos de enxofre e aqui eu tenho um total de apenas 1 átomo. Ou seja, ao todo, existem 4 átomos do S no lado direito. E para que eu tenha a mesma quantidade no reagente, o coeficiente do H2SO4 será 4. Tá bom? E com isso, a gente já descobriu o total, tanto de oxigênio no reagente, quanto de hidrogênio. Vamos contar os Hs? Olha, no H2O2, eu tenho 6 Hs ao todo. E no H2SO4, eu tenho 8. 8 com 6 dá 14. E para que eu tenha 14 Hs no produto, o coeficiente da água deverá ser igual a 7. Pô, Tiago, mas e aí? Você já descobriu todos os coeficientes. É isso mesmo. E nem esquentei a cabeça com A. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai conferir o balanceamento comparando as quantidades de O nos dois lados da reação. Então, ó, no K2CR2O7 eu tenho 7 Os. No H2O2 eu tenho mais 6. 7 com 6 dá 13, correto? E no H2SO4 eu tenho mais 16. 16 com 13. O que me dá um total de 29 átomos de oxigênio. Bora olhar no produto agora? Olha, no K2SO4 eu tenho 4 Os. No CR2SO4-3 eu tenho 12. 12 com 4 dá 16. Na água eu tenho mais 7, né? Porque são 7 H2O. Então, 16 com 7 dá 23. Mais 3 O2, ou seja, mais 6 Os. 23 com 6, 29. Fechamos 29 átomos de oxigênio de um lado e 29 átomos de oxigênio do outro lado. E vamos lá, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor? Olha, a água oxigenada está oxidando de -1 para 0. Se ela oxida, ela faz o outro reduzir. Então, a água oxigenada é o nosso agente redutor, ok? E o dicromato de potássio, K2CR2O7, é o nosso agente oxidante. Por quê, hein? Porque o cromo está sofrendo redução. Se o cromo do K2CR2O7 reduz, é porque essa substância química é o agente oxidante do processo. Tranquilo? Então, esse foi o segundo caso especial de oxirredução. Bora avançar e falar agora do último caso, gente. Vem comigo. E o último caso, galera, é quando você está diante de uma equação iônica. O que é uma equação iônica? É uma equação que envolva a participação de íons,
sejam positivos ou negativos. Pode ser nos dois lados da reação, ou só no reagente, ou só no produto. Pintou íon, a equação é conhecida, é considerada uma equação iônica. E se você estiver diante de uma equação iônica, se liga nessa regrinha aqui, ó. A carga do lado esquerdo tem que ser sempre igual à carga do lado direito. Tá legal? Eu não falei que tem que ser neutra, eu falei que tem que ser igual. Tranquilo? Bora ver aqui um exemplo. Olha só, quando eu olho para essa reação, eu percebo que eu tenho íons de um lado, do lado esquerdo, do lado dos reagentes, e do lado direito não tem nenhum íon. Ou seja, a carga aqui do lado direito é zero. E a carga do lado esquerdo, não sei. Pode ser zero. Pode ser negativa ou pode ser positiva. Vai depender dos coeficientes que a gente colocar aqui, ó. Mas se eu olhei para cá e percebi que isso é uma equação iônica, eu já sei que se do lado direito não tem carga, do lado esquerdo a carga tem que ser nula, beleza? Então, quando a gente encontrar os coeficientes aqui desses íons, o somatório das cargas tem que ser igual a zero. Tá legal? Vamos lá? Vamos ver como é que a gente utilizaria essa informação na resolução desse balanceamento agora, ó. Bom, o I-, a carga dele é a própria carga do íon, menos 1. No NO2, o O vale menos 2 e o N vale mais 3. No H+, a carga é mais 1. No I2, substância simples é 0. No NO, o N é mais 2 e o O é menos 2. E na água, o H é mais 1 e o O é menos 2. Bom, o que está acontecendo aqui com o iodo? Ele está indo de menos 1 para 0. Ou seja, a variação de carga aqui é de 1 unidade vezes 2, né? Tem que multiplicar pelo maior índice do iodo. E 1 vezes 2... Deixa eu consertar a cor aqui. E 1 vezes 2 é igual a 2. Em relação ao N, ele está indo de mais 3 para mais 2. Ele variou 1 unidade. E como a atomicidade do N é igual nas duas espécies, eu vou multiplicar por 1, tá? Então, ficou o delta igual a 1 embaixo e o delta igual a 2 em cima. O que eu vou fazer agora? Inverter. Eu vou pegar esse 1 aqui, ó, e vou subir com ele. Vou pegar esse 2 e vou descer com ele. Lembrando, galera, que quando a gente faz essa inversão, na verdade, o que a gente está promovendo? A igualdade entre o número de elétrons perdidos na oxidação e o número de elétrons recebidos na redução. Tá legal? Bom, e agora? Agora eu vou pegar esse 1 e vou colocá-lo como coeficiente de quem? Do I- ou do I2? Do I2. Por que do I2? Ora, porque a atomicidade do iodo é maior. Então, o 1 vai entrar aqui na frente do I2. E embaixo, esse delta 2 aqui, delta igual a 2, eu vou colocar onde? Como coeficiente do NO2, como coeficiente do NO ou como coeficiente dos dois? Não está rolando um empate ali na atomicidade do N? Não tem a mesma quantidade de átomos de N nas duas espécies? Então, você já pode colocar o 2 tanto diante do NO2-, como diante do NO. Nesse caso, eu calculei os deltas e eles se transformaram em 3 coeficientes. E os demais, professor, vão sair por tentativa. Tá bom? Então, vamos lá, ó. O que eu vou fazer aqui agora? Eu já sei que no produto tem 2 átomos de iodo, ó. E para que eu tenha a mesma quantidade no reagente, o coeficiente do I- deverá ser igual a 2. Prontinho. E agora? Vou balancear quem? Vou balancear o hidrogênio? Vou balancear o oxigênio? Olha, se eu quiser balancear o hidrogênio, eu vou ter um problema. Porque eu não sei a quantidade de hidrogênio no reagente,
E também não sei a quantidade de hidrogênio no produto. Por que eu não sei? Ora, porque eu não tenho nem o coeficiente aqui e nem o coeficiente aqui. Mas o que eu ensinei para vocês ainda há pouco? Isso é uma equação iônica. A carga tem que ser igual dos dois lados. Então, vamos lá. Se do lado direito a carga é zero, porque não tinha nenhum íon, do lado esquerdo também deverá ser igual a zero. E o que está acontecendo? Vamos lá, se liguem. O I- tem carga menos 1. E como eu botei um 2 na frente, o total de carga aqui ficou menos 2. O NO2 tem carga menos 1. E como tem um coeficiente 2 na frente do NO2, a carga ficou menos 2. Então, ó, por hora, eu tenho um total de carga menos 4 do lado esquerdo. E lembra que a gente falou que a carga tem que ser a mesma nos dois lados da reação? Como do lado direito a carga é zero, na esquerda deverá ser igual a zero. E para que seja igual a zero, só tem uma situação possível. Eu vou precisar de 4 íons H+, aqui, ó, porque com 4 íons H+, eu terei um total de carga mais 4. E agora, se a gente somar todas as cargas do lado esquerdo, a gente vai encontrar o resultado zero, que é a mesma carga do lado direito. E aí faltou o coeficiente da água, né? Como é que eu acertaria a água? Ora, tem 4 Hs no reagente e no H2O lá no produto tem 2 Hs. Eu vou botar um 2 aqui na frente da água, ó. E novamente, eu não esquentei a cabeça com O. Vou utilizá-lo como fator de conferência. Vamos ver se a quantidade de O dos dois lados é a mesma? Se liga, eu tenho 4 oxigênios aqui no reagente. E no produto tem 2 aqui, ó, no NO e 2 no H2O, totalizando 4 Os de um lado e 4 Os do outro lado. Entenderam a validade dessa dica aqui? Isso aqui pode ser muito importante para vocês na hora da prova, na hora de balancear uma equação iônica pelo método redox. Beleza? Então vamos finalizar. Está faltando apenas aqui a gente identificar o agente oxidante e o agente redutor. O agente oxidante é quem reduz, é o NO2-. Vamos colocar aqui, ó. É o NO2-. E o agente redutor? O agente redutor é o reagente que sofre oxidação. Quem sofreu oxidação foi o íon I-, o íon iodeto. Fechamos, pessoal? Galera, esse era o recado que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham conseguido pegar aí esses 3 casos especiais de oxirredução para não ter problema na hora da prova. Tranquilão? Obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Se você não for inscrito ainda no canal Olha a Química aí, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe esse vídeo com geral. Se ficou com dúvida, deixa a dúvida aqui no comentário. E muito obrigado por vocês terem assistido a aula até o final. É isso, gente. Um abraço.